Olá pessoal, aqui quem fala é o professor João Gomes, professor de música do IFRN Campus Caicó. E conforme eu falei com vocês, a gente inicia hoje uma série de 12 aulas de iniciação ao violão, tá? A forma que a gente vai fazer essas aulas é de uma maneira bem informal, certo? Sem qualquer tipo de exigência, tá? Vocês podem ver que a gravação está sendo totalmente caseira, não tem nenhuma superprodução, certo? Exatamente para que vocês sintam esse clima mesmo, de algo mais informal, certo? A gente inicia hoje a nossa primeira aula, e aí 12 aulas dá em torno aí de 2 semanas mais ou menos você estudando, e aí a gente espera que ao final dessa quarentena você esteja tocando aí pelo menos uma música, tocando bem, certo? Pode ser que em uma gravação ou outra você escute alguns sons externos, tá? Porque como a gente está gravando em casa, de maneira bem informal, pode ser que um cachorro faça alguma zoada, ou você escute alguém falando. Mas a ideia é essa mesmo, é que seja algo mais mais caseiro, né? Então a gente vai iniciar exatamente com essa primeira aula, e talvez seja a aula mais teórica que a gente vai ter durante dessas 12 aulas que a gente vai ter aqui, certo? Então, a primeira coisa é falar um pouquinho do instrumento para vocês. Embora a ideia do curso não seja fazer com que vocês sejam exímios violonistas, né, virtuosos, não é nada disso. A ideia é que você toque de maneira muito prazerosa, toque para você, toque para as pessoas da sua casa, certo? Então a ideia é exatamente essa, é você tirar nesse período de quarentena o seu violão do armário, aí, do guarda-roupa, certo? E botar ele para funcionar, tá? Então a primeira coisa é te apresentar o instrumento, tá? O violão, ele é um dos instrumentos mais importantes da cultura musical brasileira. Eu diria que o violão, ele representa exatamente a identidade musical brasileira, né? Não existe música brasileira sem pensar no violão, nesse instrumento que é tão maravilhoso. Embora ele não seja um instrumento de origem brasileira, mas aqui no Brasil ele ganha uma especificidade muito interessante, que é estar presente nas nossas principais músicas, tá? Então o violão, esse violão que eu estou aqui é um violão que é vazadinho aqui no... que a gente chama de violão flat, né? Um pouquinho vazado, mas normalmente os violões normais eles têm isso aqui todo completinho, em formato mesmo de 8, tá? Então aqui a gente vai ter, falando basicamente sobre esse instrumento, algumas peças que eu acho que é interessante você descobrir, saber o que é, como é que se chama, embora isso não seja um objetivo, né? De você decorar, por exemplo. Isso aqui você vai decorando com o tempo, tá? Então a gente vai ter aqui, pensando aqui no violão, a gente vai ter essa parte aqui de cima, que a gente chama de paleta ou mão do violão, certo? Aqui a gente tem as tarraxas, certo? Que é exatamente para afinar, né? Desafinar o violão, certo? O violão ele é composto pelo braço dele, que é essa parte aqui, onde a gente vai ter a escala, que é essa partezinha que tem essas marcações que vocês estão vendo aí, tá? Nós temos o tampo principal, que é esse aqui, certo? Uma das partes mais importantes do instrumento é esse tampo, certo? A gente vai ter aqui o cavalete, tá? O cavalete aqui do instrumento, onde fica aqui o rastilho, que é exatamente esse ossinho aqui branco. Aqui a gente também tem um parecido, que a gente vai chamar de pestana. É também a parte aqui do violão. Todos os violões, pelo menos a maioria deles, tem esses desenhozinhos aqui, se vocês pararem para observar, que a gente pode chamar de mosaico ou roseta, né? Todos os violões têm esse detalhezinho aqui, que fica próximo à boca do violão, né? É por onde o som ele vai sair. Nós temos também as faixas laterais, que são essa parte aqui do violão. Alguns vêm com os detalhezinhos, né, que a gente chama de filetes, que pode ser aqui, pode ser aqui. Aqui a gente tem a parte eu diria, do bojo do violão, né, a parte de trás do violão. Essa parte de trás ela pode ser feita até de outros materiais, certo? Contanto que essa parte do tampo, né, que como eu falei a vocês é a parte mais importante do violão. No meu caso aqui, o meu é de abeto alemão. Um violão de luthier que eu comprei já tem 10 anos, mais de 10 anos. Esse violão aqui, certo? A gente vai ter aqui, nessa parte aqui do violão, como se fosse o tronco, né, do violão, a parte de trás, onde você vai colocar a sua mão esquerda, certo? O violão, ele tem vários violões de vários formatos, né? Mas o interessante para quem está começando agora é um violão que não tem as cordas muito altas. Não sei se dá para vocês perceberem aí, ó, esses espaçozinhos aqui, que isso não seja muito alto,
porque vocês vão ter que... A maior dificuldade agora nesse início, quando você está começando a tocar violão, é exatamente você pressionar para que o som possa sair bem, certo? Então, se você tem as cordas muito altas, isso vai dificultar ainda mais, você vai ter que apertar mais ainda, tá? Então, é interessante que esse braço do instrumento, ele seja um braço, não precisa ser fino, né, conforme a guitarra, mas ele precisa ser algo confortável, que a sua mão se encaixe bem, tá? Então, esse é o nosso instrumento, né? Nós temos aqui um instrumento que compõe 6 cordas, né? O violão normalmente ele tem 6 cordas, mas tem violão de 7 cordas, tem violão de 10, de 12, certo? Mas o comum é o violão de 6 cordas, tá? Entre esses espaços aqui, não sei se vocês estão percebendo aí, tem uns ferrinhos, tá? Esses ferrinhos a gente chama de trastes, são os trastes do violão, eles que definem as marcações das casas, tá? Então, eu começaria daqui, né? Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, sexta casa, sétima casa e assim por diante. E se vocês observarem, aqui em cima, na maioria dos violões, tem umas marcaçõezinhas, né? Isso serve para você se localizar, principalmente quando você está começando, você vai querer olhar para essas bolinhas aí. Algumas das bolinhas vêm até aqui, dentro entre as casas, tá? A guitarra normalmente isso é bem comum, mas no violão normalmente é aqui em cima, essas marcações, tá? Então esse é o nosso instrumento, esse é o nosso violão, é o instrumento que a gente vai estar aí falando para vocês nessas próximas 12 aulas, ok? Bom pessoal, a gente vai falar agora sobre postura, né? A postura no violão, a gente normalmente trabalha 2 posturas, certo? É claro que para vocês eu vou indicar uma só, que é a que eu uso. Essa postura que eu estou aqui é a postura erudita, tá? Normalmente quando você vai estudar música na universidade, eles pedem que vocês toquem nessa postura. É uma postura interessante, é muito legal para o corpo, né? A anatomia da postura do violonista. Só que aí você precisaria, por exemplo, de um suportezinho como esse, para você colocar o violão. Porque a ideia é que os seus pés fiquem firmados no chão. E aí você fica nessa postura aqui, que dá para você ver o violão bem, a sua mão, o movimento da sua mão. Então é uma postura interessante. A gente tem alguns violonistas que ainda usam uma espécie de banquinho. E eles ficam com o pé exatamente suspenso assim. Eu não gosto muito dessa postura porque ela acaba dando uma dor aqui nas costas, então não é uma postura para mim interessante. E a outra postura que eu utilizo é exatamente a postura popular, que é essa postura que a gente conhece normalmente, que a gente vê as pessoas tocando, que é o violão na perna direita, tá? Então essa é a postura que vocês vão fazer em casa. Então vocês fiquem livres para fazer na postura que vocês acharem melhor, certo? Lembrando que esse curso é um curso para você fazer em casa, para fazer sem pressa, sem estresse, tá bom? Então essa é o trabalho de postura que a gente vai adotar para as nossas aulas, tá? Um outro ponto que a gente precisa discutir aqui é sobre as notas musicais. Então, notas musicais é algo muito simples, todo mundo conhece as notas musicais, você não precisa estudar só estudante de música, né? Que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Então, essas 7 notas, o desdobramento delas no violão, né, a junção delas faz com que a gente gere os acordes, tá? Que a gente depois vai falar um pouquinho dessa diferença de nota e acordes, tá? Então, as notas musicais são essas, notas bem conhecidas, e é a combinação dessas notas é que geram os famosos acordes que a gente já conhece, ok? Pessoal, agora a gente vai falar sobre o nome das cordas, tá? É muito importante que você conheça as cordas do violão. Como eu já falei antes, o violão tem 6 cordas, tá? E a gente vai contar essas cordas de baixo para cima, tá? Então eu vou ter aqui primeira corda, segunda corda, terceira corda, quarta corda, quinta corda e a sexta corda. Percebam que se a gente for tocando uma corda por vez, eu vou de um som mais fininho para um som mais grosso, que a gente vai chamar de agudo para os sons finos e grosso a gente chama de grave, tá? Então vai do agudo para o grave, certo? Então a primeira corda, que é essa aqui que eu estou tocando, o nome dela é Mi, certo? Em alguns casos a pessoa chama até de Mizinho, exatamente para ter essa relação de Mi agudo, tá? A segunda corda é a corda Si. Terceira, corda Sol. A quarta é a Ré. Quinta, Lá. E a sexta é a Mi, ou Mizão, como a gente conhece, tá? Então esses são os nomes das cordas. Lembrando que esses são das cordas, elas soltas. Se eu já começo a apertar, por exemplo aqui, já não é mais um Mi, já é outra nota. E assim sucessivamente, tá? Dependendo da corda que eu for apertando, eu vou ter notas diferentes. Lembrando que o nome dessas cordas é elas soltas. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Tá? Então esse aí são o nome das cordas.
Ao mesmo tempo que a gente tem o nome das cordas, a gente também tem a nomenclatura dos dedos, das mãos, tá? Então eu vou ter aqui o polegar da mão esquerda, a gente não utiliza ele normalmente para apertar nada, porque ele fica aqui atrás, tá? Então é importante atentar para isso. Esse polegar vai ficar sempre nessa posição, né? Evite que ele vire, tá? Assim parece quase impossível, né? Mas tem gente que ainda consegue fazer. Então, tenta evitar isso, essa dobra do seu polegar. Então, deixa o mais reto possível. É claro que ele vai ser móvel, né, que você precisa mexer com ele, mas tenta deixar ele o mais reto possível. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tentar deixar esse polegar como se ele estivesse entre esses dois dedos aqui, certo? Então, essa seria a maneira mais legal, porque você tem como abrir a sua mão, tá? Então, vocês vão precisar disso nesse início, tá? Então, eu vou ter aqui o polegar que a gente chama de apoio. Aqui o dedo indicador é o número 1, a gente vai numerar, essa mão esquerda vai ser números, então dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o dedo 4, certo? Então 1, 2, 3 e o 4, tá? Então mão esquerda é sempre números, tá? Enquanto que a mão direita são letras, P de polegar, I de indicador, M de médio, A de anelar, e esse mindinho a gente não utiliza normalmente para tocar esse violão básico, né, que é o que a gente está se propondo aqui, certo? Mas, por exemplo, no rasgado, a gente já utilizaria ele para tocar. Ou na guitarra, por exemplo, que normalmente a gente toca técnica híbrida, né, tocando palhetada e dedos, aí a gente utiliza ele. Mas no violão a gente só vai usar esses 4 dedinhos aqui, P, polegar, I de indicador, M de médio e o A de anelar, certo? Então essa é a sua nomenclatura. Recapitulando, mão esquerda números, 1, 2, 3 e o 4. Mão direita letras, P, polegar, indicador, médio e anelar. Então é importante que você decore isso, porque quando a gente for trabalhar diagrama de acordes, e no caso os dedilhados, os arpejos, as batidas, eu vou falar exatamente com essa nomenclatura aí, e aí você vai entender do que eu estou falando. Beleza? Oi pessoal, a gente vai falar agora sobre cifras, né? As cifras musicais nós usamos para poder tocar uma música, né? Então a gente tem a letra da música e a gente tem a cifra, que são algumas letras do alfabeto que representam os acordes, tá? As cifras, se vocês observarem esse modelo, esse exemplo que eu tenho aqui, vocês com certeza já viram em algum lugar, tá? Aqui a gente tem um exemplo da música Tempo Perdido do Legião Urbana. Observe que eu tenho a letra da música, né? E em cima de algumas palavras, a gente tem algumas letras em vermelho. Essas letras em vermelho é o que a gente chama de cifras. E elas servem exatamente para representar os acordes. Então é isso que a gente vai ver agora nessa primeira aula, tá certo? As cifras, elas são representadas pelas 7 primeiras letras do alfabeto. As 7 primeiras letras representam as 7 notas do alfabeto, tá? Isso também é chamado de cifragem internacional. Era assim que era feito antes de se conhecer as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, como a gente conhece aqui no Brasil, tá? Então se usava exatamente as 7 primeiras letras do alfabeto para identificar as notas, tá? Como é que se dá isso? Eu tenho, por exemplo, a letra A é a nota Lá, a letra B, nota Si, a letra C, nota Dó, a letra D, nota Ré, a letra E, nota Mi, a letra F, nota Fá, e a letra G seria a nota Sol, certo? Só que aqui no Brasil a gente vai representar essas letras para acordes, certo? E não nota. Então quando a gente está falando nota, por exemplo, a gente está falando exatamente da nota solta, tá? Isso aí na prática a gente vai ver isso bem direitinho, tá? Mas é só para vocês entenderem agora nesse início, tá certo? E aí um detalhe importante que vocês podem observar aí é que essas letras elas estão em maiúsculo, tá? Então é muito importante que a cifra, quando você for escrever e for ler, você vai ver que as letras vão vir em maiúsculo, certo? Vocês vão ver por quê. Por exemplo, eu tenho aqui a letra A, está em maiúsculo. Sempre que aparecer essa letrinha, você já sabe que o acorde é Lá maior. Por quê? Porque a letra A, ela significa que é o Lá. E como está aparecendo a letra A sozinha, então ela significa que é Lá maior. Outro exemplo, eu tenho a letra C, tá sozinha ali. Então, essa letra C vai ser o Dó maior, já que o C representa, se a gente voltar aqui, ó, o C representa a nota Dó, tá, ok? Tá aqui, a nota Dó. Enquanto que a letra A representa a nota Lá. E assim sucessivamente. Sempre que a letra aparecer sozinha, significa que eu tenho o acorde maior, tá?
Aí você fala, mas por que você está dizendo que se a letra aparecer sozinha o acorde vai ser maior? Porque ela pode vir acompanhada, por exemplo, de um M minúsculo. Então eu tenho aqui um A maiúsculo junto a um M minúsculo, né? Sempre que eu tiver A maiúsculo e M minúsculo, significa que esse acorde é menor. No caso que aí eu tenho um Lá, eu tenho um A, então significa que o acorde é Lá menor, né? O A significa Lá, então se ele vem acompanhado do M minúsculo, é Lá menor. Eu tenho agora o Dó, a letra C acompanhada de um M minúsculo, então significa que eu tenho o acorde Dó menor. E assim sucessivamente. Por exemplo, se eu tenho o F, que é o mais fácil de decorar, é F de Fá. Se aparecer o F sozinho, em maiúsculo, eu já sei que é Fá maior, certo? Se ele vir acompanhado com um M minúsculo, Fá menor. E assim por diante. Um outro tipo de cifra que pode aparecer é a letra acompanhada de um número. Nesse caso aí eu tenho um Lá com sétima, né? Tem um A e um 7. Significa que o acorde é Lá com sétima. Então sempre que a letra vem acompanhada do número, você vai dizer o nome dela. Nesse caso aí é um 7, então Lá com sétima. No caso do Dó, eu tenho lá a letra C, não é o Dó, então eu vou ter o Dó com sétima, certo? Pode vir acompanhado de outros números? Pode sim. Isso não vai ser, a gente não aborda isso nesse curso, por exemplo, de iniciação, tá? Agora no curso de violão popular, no curso um pouco mais avançado, e sendo um curso presencial, obviamente eu iria abordar isso com você, mas como é um curso à distância, é um curso para esse período de quarentena, então eu não vou abordar isso com vocês, tá? Então a letra vem acompanhada do 7, significa que esse acorde é com sétima, tá ok? E ainda pode aparecer a letra maiúscula, nesse caso aí um A, pode vir um M minúsculo e pode vir um 7. Que acorde seria esse? Lá menor com sétima, tá? A mesma coisa é o Dó, C, M minúsculo e o 7. Que acorde é? Dó menor com sétima. Então, você tem que atentar para essas cifras, tá? Porque cada acorde desse que eu mostrei agora há pouco, ele tem uma forma, um modo de fazer no braço do violão diferente. Então você vai ter que distinguir isso, tá? Além desses acordes, dessa cifragem, a gente tem o que a gente chama de acidentes musicais. A gente vai ter esse símbolo de jogo da velha, ou hashtag, né, que a gente conhece agora. A gente chama ele de sustenido na música. E a gente tem um B minúsculo, que a gente chama de bemol. Aí você fala, João, mas por que B minúsculo? Porque o B maiúsculo, se você lembrar, é o Si. Né? O B maiúsculo é o acorde de Si. Então, o B minúsculo tem que ser bemol. Certo? Então, por exemplo, se viesse o B maiúsculo junto de um B minúsculo, significa que o acorde é Si bemol maior. Tá? Se vier, por exemplo, o B acompanhado do sinalzinho do sustenido, seria Si sustenido maior. Vamos ver aqui o exemplo. Ó, eu tenho aqui o A acompanhado de um sustenido, o hashtag, né? Só que na música a gente chama de sustenido. Eu tenho aí Lá sustenido maior, certo? A mesma coisa é o Dó. O letra C acompanhado de um sinal de sustenido. Dó sustenido maior. Pode vir também o E minúsculo. Então aqui eu teria Lá sustenido menor. A mesma coisa é o Dó. Dó sustenido menor. Professor, pode vir acompanhado de números? Pode também. Então, aqui eu tenho ó, Lá sustenido menor com sétima. E no outro exemplo eu vou ter o Dó sustenido menor com sétima. É importante nesse primeiro momento, você pode até não saber ainda montar esses acordes, mas com certeza você vai saber ler, identificar. Então essa primeira aula é uma aula muito de você aprender esses nomes, toda essa nomenclatura. Então, por isso que eu falei que é a aula mais teórica que a gente vai ter nesse curso. E aí, uma dica de site que você pode consultar é o Cifra Clube. É o principal site de cifras aqui no Brasil. Inclusive, eles têm várias videoaulas, aulas muito legais, certo? E é onde normalmente o pessoal consulta as cifras. Quando quer aprender alguma música nova, o pessoal vai lá e consulta esse site, certo? Se não entendeu bem o que é cifras, na internet, se você pesquisar rapidamente, você vai ter várias videoaulas, você vai ter vários materiais de apoio que você pode consultar, certo? Ou volta o vídeo aí e relembra tudo de novo, tá bom? Bom, gente, para essa primeira aula, a gente vai fazer um exercício que a gente chama de exercício de coordenação, né?
Lembrando que, imagino que vocês nunca tocaram um instrumento, vocês vão ter uma dificuldade, que é normal, uma dificuldade técnica, né? De maneira de você pegar um instrumento, de você executar, tocar as cordas, tá? Então a gente tem alguns exercícios de coordenação que vocês podem fazer. O primeiro deles que eu vou indicar para vocês, vocês vão usar esses dois dedos aqui, o indicador e o médio, certo? O I e o M. Vocês vão sempre tocar de forma alternada, ou seja, eu toco o indicador, depois toco o médio, indicador, médio, indicador, médio. Tá? Então toca um, toca o outro, toca um, toca o outro. Isso é muito simples. Você vai fazer isso sem precisar apertar as cordas, tá? Vai ser com as cordas soltas. Então, por exemplo, estou aqui, você pode até virar um pouquinho o violão, porque vocês vão querer ver o que estão fazendo, certo? Não tem problema, pode virar um pouquinho. Então você pode segurar com a mão esquerda nessa parte aqui do violão, tá? E com a mão direita você vai executando. Então eu toco indicador, médio, tá? Você pode fazer 4 vezes em cada corda. Então, indicador, médio, certo? Isso tudo na primeira corda. E depois você passa para a segunda corda, fazendo a mesma coisa. Indicador, médio. Terceira corda. Quarta corda. Quinta corda. Depois sexta corda. Certo? Da mesma forma que você subiu, você vai descer. Então eu vou fazer como é que tem que ser, tá? Aí você vai voltando o vídeo aí se você tiver dúvida. Certo? Então esse é o exercício que você vai fazer aí de alternando. Você pode fazer isso durante uns 5 minutinhos, só para você se acostumar. Só basta fazer com esses dois dedos, tá? Lembrando, indicador, depois médio, certo? E aí, para você já começar a apertar e poder sentir um pouco que está tocando o instrumento, você pode fazer a mesma ideia na mão esquerda. Por exemplo, aqui eu vou usar o número 1, que corresponde a esse indicador aqui, e vou apertar a primeira casa, certo? Quando eu for tocar com o dedo médio, tá? Na primeira corda ainda, você pode colocar o médio aqui na segunda casa, tá? Então ficaria as 4 vezes, né? Isso tudo na primeira corda, certo? Então, indicador, toca o indicador, médio, toca o médio, certo? Então ficaria 1, 2, 3, 4. E aí você pode ir subindo. 1, 2, 3, 4. Terceira corda, quarta corda, quinta corda, sexta corda. Certo? Então, isso usando só esses dois dedinhos. E você pode brincar também com isso durante uns 3 minutos, 2 minutos no máximo. E aí você pode ir mudando para usar os outros dedos. Então, segunda casa, terceira. Eu não fiz primeira casa, segunda, agora eu vou fazer segunda, terceira. Mas aqui na mão direita eu continuo fazendo com o indicador e médio. Eu não vou fazer esse dedo aqui não, e nem o mindinho agora, certo? Então aqui eu não mudo nada, continua a mesma coisa. Eu só vou mudar na mão esquerda. Subindo, 4 vezes em cada. Aí eu desço. Depois eu faço número 3 e número 4. Lembrando que você pode ter alguma dificuldade para tocar com o mindinho, porque ele é o mais fraquinho, né, de todos. E nesse momento você vai ter que ensinar ele como apertar, tá? Pode ser que vocês tenham uma dificuldade nesse início porque vocês não estão acostumados a fazer o exercício, tá? Então vocês vão ter que fortalecer os dedos, tá? Então eu vou repetir novamente. Vou fazer um pouquinho mais rápido, mas aí vocês podem fazer voltando o vídeo aí várias vezes, tá? É quase um exercício de musculação, né? Já que a gente não pode ir para academia, então você vai fazer a musculação dos dedos. Ó, chega, estou suando. Tá vendo? É academia.
Ainda não acabou. Você usou os dedos separados, agora você pode usar os 4, ó. E na mão direita, a mesma coisa, não mudou nada. Indicador e médio, ó. 1, 2, 3, 4. Isso tudo nas 4 primeiras casas. Tô fazendo rápido, obviamente vocês vão fazer bem mais lento. Então, bem lentinho para vocês aprenderem. Tá? Então vai fazendo esses exercíciozinhos aí, certo? Lembrando que você pode ir voltando o vídeo, tá? Então esse exercício você pode ir estudando aí em torno aí de uns 10 minutinhos no máximo, é mais para como aquecimento. E esse exercício você vai fazer antes de tocar, de executar alguma coisa. Beleza? É claro que tem outros exercícios, mas ao longo das aulas a gente vou sempre trabalhando um com vocês, tá? E esse é o nosso primeiro exercício, essa é a nossa primeira aula, ok? Então, a aula de hoje, resumindo, nomenclatura, né, do instrumento, das mãos, as cifras e acidentes musicais, certo? Além, é claro, desse exercício de coordenação. Lembrando que amanhã a gente vai estar lançando a segunda aula, certo? E aí, como a aula vai estar aí disponível no YouTube, você pode fazer comentários e aí tirar algumas dúvidas, eu vou respondendo a vocês. E eu estou programando também um chat aí online esse final de semana para a gente tirar as dúvidas, para vocês me mostrarem o que vocês conseguiram executar até dentro dessa semana aí. Beleza? Então é isso. Amanhã nós temos a segunda aula, é só você acompanhar lá no canal do YouTube da Rádio Desopila, certo? Acompanha também o nosso Instagram, @Rádio Escolar IFRN, e o nosso site, que é radioescolarifrn.com. Então tudo voltado às nossas aulas vai estar disponível nesses canais aí. Beleza? Valeu, gente. É isso.